Olá, turma, tudo bem? O assunto da aula de hoje é acústica. Na passada, nós falamos sobre a interferência e a difração de ondas. A interferência, ela pode ocorrer nas ondas mecânicas e também nas ondas eletromagnéticas, não é mesmo? A gente viu que a interferência pode ocorrer nas ondas que vêm da luz, né? Que vem de uma lâmpada, por exemplo, a onda eletromagnética. E a gente viu também que pode ocorrer a interferência nas ondas mecânicas, que são aquelas ondas produzidas pela água, né? E a difração também ocorre tanto nas ondas mecânicas, que eu dei o exemplo como o som, né? E também com a luz, né? A luz também pode sofrer o fenômeno da difração, ok? Agora nessa aula a gente vai falar sobre uma parte da física que se chama acústica. Então a acústica, ela está relacionada com o fenômeno do som, tá? Então tudo que ocorre com o som está dentro dessa parte de acústica, ok? Então, é uma parte que se trata das ondas mecânicas, tá? Então, o que é o som? Então, vocês acabaram de presenciar a ausência do som, tá? Então, toda vez que a gente escuta um som, há alguma coisa provocando esse som, tá? A gente viu que som é uma onda, né? Um tipo de onda. Então, alguma coisa tem que vibrar, tem que balançar ou perturbar o ar para que o som seja emitido, né? Então, por exemplo, o que vocês estão ouvindo agora é a vibração das minhas cordas vocais, tá? Ela vibra o ar, eu já falei isso numa das aulas anteriores aí, né? Que as cordas vocais, elas vibram o ar, e o ar produz um ar, e essa onda vai até o microfone da câmera e viaja até para você conhecer o motor de vocês. Então, isso é o som, é um tipo de onda mecânica, né? Especificamente uma onda mecânica. Agora, o som é qualquer tipo de onda mecânica, será? Então, qualquer coisa que está vibrando, perturbando o ar, é capaz de produzir som? Não, não é qualquer tipo de coisa. Essa onda mecânica, né, produzida por alguma coisa que seja, ela tem que ter uma frequência dentro de um certo intervalo, né, um certo intervalo de frequência, para que seja chamado de som, tá? Então, vamos pensar no som típico que o ser humano é capaz de ouvir, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que tem animais que escutam uma faixa de frequência diferente, tá? Então, por exemplo, o ser humano, ele tem a capacidade de ouvir sons, né, ondas mecânicas, que vibram de 20 Hz a 20.000 Hz, tá? A gente viu lá, né, como é que a gente calcula a frequência, né? Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Neste caso, a velocidade vai ser a velocidade do som no ar, tá? Isso citando como exemplo o ar, tá bom? Então, a frequência de uma onda mecânica, se estiver dentro dessa faixa entre 20 Hz e 20.000 Hz, é chamado de som. E nós somos capazes de ouvir essa vibração aí, tá? Pode ter alguma coisa que esteja vibrando, né, fazendo uma perturbação no ar, com uma frequência menor do que isso, por exemplo, abaixo de 20 Hz. Lembrando que 20 Hz são 20 oscilações por unidade de tempo, tá? É como se você pegasse alguma coisa vibrando, né? 20 vezes em 1 segundo apenas, isso é 20 Hz, tá? Então, se eu chacoalhar isso aqui 20 vezes, né? Chacoalhar essa caneta aqui 20 vezes em 1 segundo, ele vai vibrar o ar que está em volta dele e vai produzir uma onda de 20 Hz, tá? Essa onda,
eu sou capaz de ouvir essa onda, né? Teoricamente, né? A gente vai ver também que existem alguns problemas de audição que impede a gente de ouvir algumas frequências, tá bom? Mas considerando que o meu ouvido seja saudável, não sei se é, mas considerando que seja saudável, uma onda que esteja a 20 Hz, eu seria capaz de ouvir, ok? Mas tem algumas coisas que vibram abaixo disso? Tem, eu posso mexer isso aqui abaixo de 20 Hz. Mas aí então eu não serei capaz de ouvir isso, tá? Essas frequências que estão abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassom, tá? Infra é abaixo, abaixo do som, tá bom? Agora, tem coisas que estão vibrando, né? Produzindo uma onda acima de 20.000 Hz, pode ter, né? A gente tem coisas que vibram acima de 20.000 Hz. Só que eu não sou capaz de ouvir, né? Considerando que o meu ouvido seja saudável, eu não conseguiria ouvir uma onda acima de 20.000 Hz. Essas ondas que estão acima de 20.000 Hz, elas são chamadas de ultrassom, tá? E nós, seres humanos, não conseguimos ouvir, tá? Mas tem alguns animais que conseguem ouvir o ultrassom e tem alguns animais que conseguem ouvir também o infrassom, tá? E tem uma tabela que eu estou colocando aí agora para vocês, que mostra alguns animais, né? E a faixa de frequência com que esses animais conseguem ouvir. Então tá lá o ser humano, né? A primeira é de 20 a 20.000 Hz, ok? Aí você vê o cão, ele tá lá entre 15 a 50.000 Hz, tá? Então ele tem uma faixa de frequência maior do que o ser humano. Então por isso que a gente fala que o cachorro, né, ele consegue ouvir mais do que o ser humano, porque ele tem uma faixa maior. Então ele é capaz, ó, ele consegue ouvir o infrassom e consegue ouvir o ultrassom também. Então às vezes tem alguma coisa emitindo um som numa frequência bem alta, assim, um agudo bem alto, que nós não conseguimos ouvir, mas o cachorro fica super irritado com esse som, né? Ele até consegue ouvir. Aí na sequência aí você vê o gato, né? O gato é de 60 a 65.000 Hz, tá? Ele tem uma capacidade de ouvir o ultrassom mais alto ainda, né? 65.000. Só que ele não tem tanta capacidade de ouvir frequências baixas, né? Então ele até ouve menos na parte de infrassom, né? Na parte de frequências baixas, ele ouve até menos do que o ser humano, né? O ser humano começa em 20, o gato está começando em 60. Aí lá o golfinho é bem interessante, o golfinho ouve até 150.000 Hz e 150 Hz é de onde ele começa. Então, é interessante que a frequência máxima que ele ouve é muito alta, tá? E tanto é que o golfinho ele consegue se localizar, né? Enxergar através da emissão de ultrassom. A gente vai ver daqui a pouquinho isso daí, tá? Depois tem o morcego também, ó, que é uma frequência altíssima, né? Ele ouve de 1.000 a 120.000 Hz, tá? Todas as frequências abaixo de 1.000 Hz o morcego não ouve, tá? Para ele tem uma faixa bem pequena de audição, tá? Mas ele ouve frequências altíssimas, mas a faixa de frequência dele é bem baixa, tá? E aqui por último tem a rã, né? De 50 a 10.000 Hz ali, ó, tá? Tem um animal também que não está na tabela, tá? É o elefante. O elefante ele tem uma faixa de frequência que fica bem baixa, tá? Que é de 10 Hz até 1.000 Hz. Então, ele ouve a partir de uma frequência muito baixa, tá? Que a gente considera um dos animais que tem a frequência mais baixa de audição, tá? Inclusive eles, né, os elefantes, eles utilizam-se do infrassom para se comunicar com outro elefante, tá? E a gente viu na aula anterior que o som, né, aliás, as ondas com frequências baixas, né, com som bem grave, são capazes de
viajar longas distâncias, né? Porque ele consegue contornar os obstáculos, né? Através do efeito da difração e consegue chegar aí a distâncias maiores, né? Do que frequências altas. Então, o elefante ele utiliza dessa técnica, né? Dessa característica dele, né? Para se comunicar com outro elefante através de longas distâncias, tá? Há anos, a doutora Joyce Poole estuda como os elefantes se comunicam. Há muitas histórias de caçadores e de naturalistas sobre grupos de elefantes separados por vários quilômetros, deslocando-se em sincronia. Durante muitos anos, observamos que às vezes uma fêmea parava de repente e os outros elefantes paravam também, como se tivessem ouvido um som, e nós não tínhamos ouvido nada. Ou ocasiões quando novamente uma fêmea no fim da fila abria muito a boca, como se fosse ribombar, e não conseguíamos ouvir nada. Isso nos fez imaginar se, na verdade, os elefantes estavam emitindo sons que não podíamos ouvir. Não estou ouvindo nenhum som de elefante, só barulho de equipamento. Agora, se eu pegar esta mesma fita, rebobinar e tocar, aumentando a velocidade em 10 vezes, o tom de todos os sons subirá. E sons muito baixos ficarão audíveis. Todos esses sons são de elefantes que não ouvimos antes. Estão abaixo da frequência que as pessoas conseguem ouvir. Foi um momento incrível perceber que havíamos encontrado uma nova dimensão na comunicação acústica. Antes, ninguém havia escutado infrações na comunicação entre animais terrestres. Ninguém pensava que haveria um animal suficientemente grande para emitir sons de baixa frequência e potentes como estes. E o que significa para os elefantes é que são capazes de os utilizar para se comunicar a longa distância, porque o infrassom viaja muito melhor do que os sons de alta frequência. Os sons que se enquadram na extensão da audição humana não vão muito longe porque consistem de ondas sonoras curtas que são facilmente dispersadas quando atingem obstáculos como árvores ou arbustos. O infrassom consiste de ondas sonoras longas, que contornam obstáculos com pouca dispersão e, consequentemente, vão muito mais longe. Atualmente, pensa-se que essa comunicação é, no mínimo, tão sofisticada quanto a dos grandes macacos, das baleias e dos golfinhos. Legal, né? E tem outros animais que se comunicam utilizando frequências altas, né? Ao contrário dos elefantes, né? Eles usam agora frequências bem altas para se comunicar. Que, por exemplo, o morcego, que além de utilizar frequências altas para se comunicar com outro morcego, ele usa o que a gente chama de ecolocalização, tá? Então, ele consegue emitir um som bem agudo, né? Um som que a gente não consegue ouvir. E esse som, por ele ter uma frequência bem alta, ele encontra um objeto, né, uma barreira, ele não difrata, né, ele não sofre difração, ele sofre a reflexão. Então, ele bate no objeto e retorna para o ouvido do morcego. Tá? Levado algumas espécies de morcegos para os céus noturnos. Mas como eles fazem isso? Não esqueça que eles estão voando na escuridão total, então, na maioria das vezes, a informação visual sequer está disponível para eles. Quais foram os traços desenvolvidos por eles para poder navegar no escuro?
Para algumas espécies de morcegos, a resposta está na ação de uma espécie de sonar embutido, a ecolocação. A ecolocação é o processo em que animais fazem um chamado para o meio e ouvem o eco desses chamados, que retornam de vários objetos à sua frente. Nos morcegos, esses chamados estão em uma frequência alta demais para ser captada pelo ouvido humano. Esse sistema, semelhante a um radar, dá uma vantagem aos morcegos durante sua navegação noturna. À exceção dos morcegos, só as baleias e os golfinhos desenvolveram esse sistema. E os morcegos são o único animal voador a usar essa técnica para navegar pelos céus. Silêncio, morcegos voando em testes, não perturbe. Em seu laboratório, Jim mostra a precisão com que um morcego pode voar na escuridão total. As correntes servem como obstáculos e a tarefa do morcego é entrar aqui e manobrar através das correntes usando seu sonar, do mesmo jeito que tem de manobrar através da vegetação perto de um lago. E as correntes são pretas e a sala é preta. Quando o morcego está voando, as luzes estão desligadas e fica completamente escuro aqui. Então o morcego é obrigado a usar seu sonar em vez de qualquer visão residual que ele possa ter. Lá vamos nós. Não importa quantas vezes Jim mude o lugar das correntes, criando novos obstáculos, o resultado sempre é o mesmo. Os morcegos conseguem navegar com segurança de um extremo a outro da sala na escuridão total, contando apenas com a ecolocação. Esses animais voadores noturnos desenvolveram o uso dos ouvidos praticamente da mesma maneira que uma águia usa os olhos para descobrir presas em pleno voo. Esse sistema altamente desenvolvido é o que permite aos morcegos viver e voar de maneira muito bem sucedida na escuridão total. Uma das coisas sobre a evolução dos morcegos é que você não pode tratar seu voo separadamente de sua ecolocação e de sua audição. As duas caminham juntas. As duas funcionam tão bem juntas que mais de 1000 espécies de morcegos já se espalharam pelo mundo. A gente ouve muito falar também de ultrassom quando vai fazer o exame de ultrassonografia, né? Principalmente as mulheres aí, quando vai querer verificar o bebê, né? Ela vai fazer o exame de ultrassonografia. O que seria ultrassonografia? É um aparelho que emite ondas numa faixa de frequência que a gente não ouve, então ele está dentro do ultrassom. Essas ondas são capazes de viajar, né, através do tecido humano e atinge o objeto, né? Atinge o objeto, no caso é o bebê. E essas ondas, quando ele encontra o bebê, volta para o aparelho, só que ele volta em tempos diferentes, né? Porque o formato do bebê tem um formato diferente, né? O bracinho, os dedinhos do bebê são diferentes. Então, quando a onda volta, ela volta em tempos diferentes e o aparelho é capaz de interpretar essas diferenças de tempo na qual a onda volta e então gerar a imagem, né, do bebê. Então é assim que funciona, né, de forma bem simples o ultrassom. Os navios também conseguem localizar ou até mesmo mapear o fundo de um oceano ou o fundo de um rio através do sonar, né? Então o sonar funciona da mesma forma. Ele é capaz de emitir um som, o som bate lá no fundo do mar ou bate em algum objeto que esteja lá dentro da água, e quando volta esse som, ele volta num tempo diferente para cada posição do objeto que está lá dentro, né? Então aí o aparelho, né, o dispositivo sonar, ele consegue interpretar essas diferenças de tempo e gerar a imagem do fundo do rio, tá bom? Esses exemplos que eu dei, se trata então de sons que está se propagando em ar, né, e dentro da água. Mas como seria a velocidade do som nesses meios, né? A gente sabe então que o som é capaz de se propagar no ar, dentro da água, dentro dos sólidos. Mas em cada meio em que o som está se propagando, ele apresenta uma velocidade diferente, tá? Por exemplo, no ar, a gente tem uma tabela aí para ver isso, né? Ó, a gente vê que no ar a velocidade é em torno de 340 metros por segundo, né?
Na borracha é 50 metros por segundo. No gás O2, né, só oxigênio a 0 graus Celsius, é 317 metros por segundo. E agora vamos ver lá nos sólidos, né, ó, no granito, por exemplo, a velocidade do som é 6.000 metros por segundo, uma velocidade bem alta, né? Interessante. Então, normalmente, a velocidade do som é mais alta nos sólidos, tá? E nos líquidos, então é sempre assim, né? Geralmente, tá? Então é maior nos sólidos, depois nos líquidos e depois no ar, tá? No ar é onde a velocidade é menor, com exceção da borracha. A borracha você vê lá que é 50 metros por segundo. O som ele não se propaga muito bem, né, na borracha. A velocidade dele é bem baixa na borracha. Então é um comportamento anômalo que a borracha tem, tá bom? Só para efeito de comparação, a velocidade da luz no ar, né, é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então é 3 com 8 zeros metros por segundo. Então a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, tá bom? Então é por isso que numa tempestade a gente costuma ver o clarão primeiro, né, de um trovão, né, de um relâmpago, e depois a gente ouve o trovão, né? O trovão chega depois do que a luz, né? Que a luz do relâmpago chega primeiro do que o trovão. É por causa dessa diferença de velocidade. Agora a gente vai falar de uma característica do som, que é a intensidade do som, tá? A intensidade, ela está relacionada com a amplitude da onda, tá? Então, quanto maior é a amplitude da onda emitida, maior vai ser a intensidade do som, tá bom? Então, também a gente chega a uma conclusão que, quanto maior for a amplitude, mais energia essa onda é capaz de transportar. Então, como que a gente vai medir o nível de uma intensidade sonora, tá? Essa equação, ela é definida, né? Isso aqui seria a intensidade sonora, ela é definida como sendo a variação de energia da onda transportada, tá? Por área por unidade de tempo, ok? Então, energia da onda transportada por área por unidade de tempo. Fazendo análise dimensional disso aqui, você vai ver que, como aqui é energia, é joule, né? Área no sistema internacional é metros por segundo e ΔT segundos, tá? Então aqui, você vai colocar o joule aqui para cima, vai ficar joule por segundo dividido por metro quadrado, tá? Eu só coloquei esse segundo aqui junto com o joule. Joule por segundo é watts, tá? É uma potência isso aqui, trabalho por unidade de tempo, uma potência. Então, watts por metro quadrado. Então, essa aqui seria, né, a unidade da intensidade sonora, ok? Bom, quando a gente vai medir a quantidade, o volume do som que nós seres humanos somos capazes de ouvir, existe uma intensidade mínima de som que a gente consegue ouvir, tá? Uma intensidade mínima. É como se você pegasse o volume de um rádio, né? Abaixasse totalmente no zero e fosse aumentando um pouquinho até quando você começa a ouvir, tá? Essa intensidade, ela depende, né? Ou quando você começa a ouvir, depende de qual frequência é essa onda. Por exemplo, se você pegar lá um som bem agudo, né? Em torno de, sei lá, 1000 Hz, não é bem agudo, 1000 Hz
é razoavelmente agudo, tá? Se você pegar esse som e tirar totalmente o volume dele e ir aumentando aos poucos, você vai começar a ouvir esse som, né? O mínimo possível é quando essa intensidade do som for 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Isso aqui a 1000 Hz, tá? Então, um som de 1000 Hz, a gente consegue ouvir essa intensidade sonora aqui. Se fosse outra frequência, né, uma frequência mais baixa, por exemplo, lá 30 Hz, você precisaria de uma intensidade sonora maior para começar a ouvir, tá? Isso é por causa da geometria do nosso ouvido, do nosso tímpano, da forma com que o som entra no nosso canal auditivo. E então, cada frequência, né, cada tipo de som vai ter uma intensidade mínima para você começar a ouvir, tá? Geralmente, sons mais graves, né, sons com frequências baixas, você precisa de uma intensidade sonora maior para você começar a ouvir, senão você não ouve nada, tá? Por isso que aí só um comentário, né? Por isso que sons muito graves, né? Que músicas que têm sons muito graves, você precisa de bastante, o aparelho para reproduzir esse som precisa de bastante potência para poder executar esses sons graves, né? E você conseguir ouvir. Muitas vezes o aparelho de som tem uma qualidade ruim, né? E bem aqueles baratinhos, ele não consegue reproduzir o som grave com uma capacidade que a gente consegue ouvir com qualidade, né? A gente ouve mais os agudos, né? Os sons médios e agudos. O grave acaba não sendo capaz de reproduzir, a gente não ouve também, porque a potência é baixa. Então, é por causa disso, o nosso ouvido, ele precisa de mais intensidade sonora para a gente conseguir ouvir quando a frequência é baixa, ok? Então, vamos considerar a 1000 Hz agora, todos os exemplos, tá? A gente pode usar outro exemplo aqui de 1000 Hz. Vamos usar o 1000 aqui, porque eu já tenho o valor mínimo aqui, ó. Esse valor mínimo aqui é um valor tabelado, tá? Já foi encontrado através de experimentos, né? De experiências aí. Só para vocês terem uma ideia, essa frequência, aliás, essa intensidade sonora é capaz de fazer o nosso tímpano vibrar com amplitudes de 10 a menos 9 centímetros. Olha só. Essa intensidade sonora aqui tem uma amplitude sonora de 10 a menos 9 centímetros. Então, o nosso ouvido é muito sensível. Essa pequena variação do ar, né? Pequena variação do ar de 10 a menos 9 centímetros, um tamanho muito pequeno, só para vocês terem uma ideia, do tamanho de um raio atômico, de um átomo, né? O tamanho de um raio de um átomo. E nosso ouvido é capaz de detectar esse tipo de som, tá? Então, nosso ouvido é muito sensível, tá? Só para vocês terem uma ideia também, se eu emitir uma intensidade sonora de 1 watt por metro quadrado, isso aqui executaria amplitudes, né, ondas com amplitudes de 0,01 milímetro. 0,01 milímetros. E isso aqui, ó, 0,01 milímetro, é uma amplitude muito grande e é capaz de danificar o nosso tímpano, né? Deixar a pessoa surda, tá? Então, essa aqui é uma intensidade de 1 watt por metro quadrado, é uma intensidade muito alta, ok? Bom, então, esse I 10 a menos 12 é o mínimo possível que a gente consegue ouvir a 1000 Hz. Então, eu vou chamar isso aqui de I0,
tá? Aí o que aconteceu? Os cientistas descobriu que se eu, por exemplo, emitir uma fonte sonora com uma intensidade o dobro de zero, tipo assim, 2 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado, né? Vai ser o dobro do de cima, né? 2 vezes zero. Os cientistas perceberam que quando você emite um som com essa intensidade, que é o dobro da intensidade 10 a menos 12, a sensação que a gente tem não é o dobro da intensidade anterior, tá? Aí ele fala assim, então vamos emitir um som agora, né? Uma onda com 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. Aí eles perceberam que não é o triplo, né? A sensação de ouvir, a sensação do som que está chegando, não é 3 vezes mais, 3 vezes maior, né? 3 vezes maior do que a intensidade mínima. Então, a relação, né, da intensidade com a intensidade emitida com a intensidade mínima não é diretamente proporcional. Ou melhor, não varia de forma proporcional, tá? Então, o que foi descoberto é que para a gente medir o nível sonoro que a gente ouve, né, que a gente capta, ele deve ser calculado não de uma forma diretamente proporcional, uma escala linear. A gente tem que utilizar uma escala logarítmica. Então, essa escala é o seguinte. Então, a gente vai usar uma letra beta. Esse beta vai ser o nível sonoro, tá? E esse nível sonoro vai ser o log da intensidade da fonte, tá? Intensidade do que está emitindo a onda sonora, dividido por 0, que é o mínimo que a gente ouve, tá? Então, isso aqui vai ser uma escala logarítmica, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque, então, agora um aparelho de som, alguma coisa, uma fonte sonora, e essa fonte sonora esteja emitindo exatamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é o próprio I0, tá? Que é o próprio I0 aqui, ó. Como é que ficaria o cálculo do beta? O beta ficaria log de, no lugar de I, eu vou colocar o próprio I0. Vai ficar log de I0 dividido por I0. Isso aqui vai dar log de 1, que é 0. Tá? Então, quando você tem uma fonte sonora emitindo o mínimo possível, você vai ter 0 de nível sonoro. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. Ó, eu vou apagar só essas partes aqui. Ó. Vou pegar uma intensidade sonora, agora que seja 10 vezes o I0. Tá? Então, você está emitindo 10 vezes o mínimo possível, o mínimo que a gente é capaz de ouvir. Então, aqui ficaria assim, ó, log de 10 e 0, tá? No lugar de I eu ponho 10 e 0, dividido por I0. Aqui eu corto I0 com I0, vai ficar log de 10. E log de 10 vai dar 1, tá? Log de 10 é 1. Então, isso aqui vai dar 1, ok? Esse 1 vai ser o quê? Tá? Então, aqui, ó, beta deu 1. Esse 1, para nível sonoro, é chamado de Bell. Tá? Isso aqui em homenagem ao cientista Graham Bell, tá? Inventor do telefone, tá bom? Então, nesse caso, quando é 10 e 0, o nível sonoro é 1 Bell, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar... se eu emitir agora uma onda aí com uma intensidade de 100 vezes o mínimo possível, mínimo auditível,
vai ficar log de 100 I0 dividido por I0, né? A I0 vai cortar com I0, log de 100. E log de 100, 2. Tá? Então, log de 100 é 2. Então, o beta vai dar 2 bel. Então, a gente percebe que é assim por diante. Se aqui for 1000, vai dar 3 bel, né? 10.000, 4 bel. Agora, essa escala de nível sonoro, né? Então, aqui, ó, a gente viu, o beta, ele deu 1 bel, depois deu 2 bel, 3 bel. Essa escala, ela não foi escrita como bel. A gente usa uma fração, né, uma divisão por 10 dessas unidades. Ela é chamada de decibel, tá? A gente costuma falar nível sonoro como decibel. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Tantos decibéis de intensidade sonora, né? Está muito alto aqui, o volume está muito alto. De uma festa está muito alto, então está emitindo tantos decibéis de volume. Então, normalmente a gente utiliza decibel, tá? Então fica assim, ó, decibel. Aí quando é decibel, é aquela escala muito parecida com o decímetro, por exemplo. A gente usa na conversão lá das unidades de comprimento, tá? Assim, ó, metro, decímetro, né? E centímetros. Quando aqui tem 1 metro, né? Se você tem 1 metro e quer passar para decímetro, você multiplica por 10, né? Então, 10 decímetros é igual a 1 metro. É isso? Né? Se você quiser agora pegar decímetro e passar para metros, você divide, né? Aqui é dividir por 10. Aí ele vira 1 metro, tá? Então, decibel é a mesma coisa. É como se fosse metros aqui. E se você quiser escrever 1 bel em decibel, vai ser 10 decibéis, ok? E aí assim por diante. Se você tiver 2 bel, é a mesma coisa que 20 decibéis. E 3 bel vai ficar 30 decibel. Beleza? Aí, quando vai representar o decibéis, normalmente não coloco o el aqui, tá? Fica assim, ó, 10 dB, tá? E aqui 20 dB e 30 dB, ok? Bom, então, como eu disse, a escala decibel, ela foi feita, né, considerando a frequência de 100, de 1000 Hz, né? E, então, em 1000 Hz, aquela intensidade mínima que a gente ouve é de 10 a menos 12 watts por metro ao quadrado. Em outras frequências, né, nosso ouvido tem uma resposta de recepção auditiva diferente. Então, a gente vê nesse gráfico aí, ó, que existem regiões que, dependendo do nível, da frequência, o nível sonoro tem que ser alto, né? Ali próximo de 20 Hz, né, que é a frequência mínima que a gente ouve, a onda sonora, ela tem que ter uma quantidade em decibel bem alto ali, ó, em torno de 80, 100, para a gente ser capaz de ouvir essa frequência, tá? E em compensação, ali em frequências mais altas, acontece uma coisa até interessante, lá em torno de 2.000 Hz, 2.000 a 40.000 Hz, a escala fica negativa, né? A escala de decibel fica até negativo ali, tá? Por quê? Porque nessa região de 2.000 a 4.000 Hz, o nosso ouvido ele consegue captar até mesmo frequência, nível sonoro, né, de intensidade sonora, abaixo de 10 a menos 12 watts por metro quadrado.
Então, aquela razão da intensidade dividido por I0, quando eu aplicar o log, vai dar negativo, tá? Então, a resposta ali, né, a resposta de audição nessa faixa aí é bem pequena, né, de intensidade sonora. Pode ser bem baixinho a intensidade sonora que a gente consegue ouvir, né? Então, ali mostra também no gráfico o limiar da sensação dolorosa, né? Que é a parte ali onde a gente começa a sentir um certo desconforto da intensidade sonora que está chegando, né? E nessa outra tabela, a gente percebe várias quantidades de decibéis para várias situações. Tem lá na tabela, né? Aquela parte lá, ó, limiar de audição, 0 decibel. Aí folha agitada por uma brisa, 10 decibéis. E assim vai, né? Ó, tem várias situações e nível sonoro, né? Intensidade sonora. E tem lá, né, a parte mais alta ali, né, de 130 decibel, que é o motor a jato, né? Nessa parte aí, você já está acima da sensação dolorosa, né? Se você ficar muito tempo aí exposto ao som do motor de um jato, você vai perder a audição, tá? E ali, por curiosidade, tem a baleia azul, 188 decibel, tá? É o maior som, né? Com a intensidade sonora mais alta já emitida por um ser vivo, tá? Que é da baleia azul aí. Ela foi registrada em 1970 na costa do Chile, tá bom? A maior potência sonora emitida por um ser vivo. Uma outra característica do som é a altura do som. A altura do som não tem a ver com o volume do som, tá? A gente acabou de ver que o volume do som está diretamente relacionado com a intensidade sonora, né? Ou seja, com a amplitude da onda. Agora, a altura de um som está relacionado com a frequência sonora, tá? Então, por exemplo, um som baixo, né, com uma altura baixa, é um som grave. Um som com uma altura alta é um som agudo. Ok? Então, a altura de um som está relacionado com a frequência, se é grave ou se é agudo. Agora, prestem atenção nesses sons que a gente vai ouvir agora. Vocês perceberam que as frequências emitidas pelos esses 3 instrumentos musicais é a mesma frequência. Porém, a gente consegue perceber que é diferente, né? O som do piano, o som do baixo e o som da guitarra têm características diferentes. Apesar de ter a mesma frequência, a gente consegue perceber que está sendo tocado por instrumentos diferentes. Isso se deve a uma característica do som que a gente chama de timbre, tá? Então, cada instrumento musical tem um timbre diferente. Cada voz, né, cada voz emitida por uma pessoa também tem um timbre diferente. O timbre nada mais é do que uma soma de várias frequências, né, produzindo uma única frequência, né? Soma todas as frequências aí vamos supor, um instrumento musical, né? A corda ela vibra, e no momento que a corda vibra, a madeira do violão ele vibra também, né? O braço do violão, o tipo de madeira do violão vibra de um jeito diferente. O tamanho da caixa, né? Que tem onde tem um buraco do violão, que a gente chama de caixa de ressonância, também interfere na frequência
emitida pela própria madeira, né, pelo próprio violão. Então, essas frequências emitidas pela corda, pelo braço, pelo corpo do violão, elas se somam e produz um som característico daquele instrumento musical, tá? Então, o violão tem essa característica, o piano tem uma outra característica, né? A construção do piano também vai interferir no timbre. Então, por isso que mesmo tendo, assim, um violão, você pode ter vários violões de marcas diferentes, de madeiras diferentes, e cada um vai ter um timbre específico, né? E tá aí, então, o porquê de instrumentos terem preços diferentes, né? Então, tem violões aí que custam até 15 mil, 20 mil reais, né? Então, leva-se em consideração o timbre emitido por aquele instrumento musical, tá? Então, isso é uma característica, né? Uma outra característica do som, tá? Então, resumindo, nós vimos que o som ele pode ter intensidade, né? Que está relacionado com o volume do som. Ele pode ter altura, né? Que está relacionado com a frequência da onda. E agora, por fim, a gente viu que o som pode ter timbres diferentes, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem, ó, o formato da onda para uns exemplos específicos. Então aqui é um diapasão, né? É um instrumento utilizado para afinar os outros instrumentos, né? Então a onda emitida, né, o formato da onda emitida pelo som do diapasão, ele tem essa característica aqui, né, de ser bem lisinho aqui, tá? No caso da flauta, quando ele emite uma nota, ele tem esse formato aqui, ó, tá? Você vê que ele é diferente, tá? A voz tem esse formato, depende da voz também, né? Dependendo da voz vai ter formatos diferentes aqui. E o violino tem esse formato aqui da onda. Então, vocês percebem que são formatos bem diferentes do som produzido por eles, né? E no caso como que se mediria o comprimento de onda, né? Ou a frequência dessas ondas aqui. Então, para o diapasão é fácil, né? O comprimento de onda fica definido aqui, né? Ó, esse tamanho aqui, que é onde a onda começa a se repetir, tá? Então, isso aqui seria um comprimento de onda. Por caso da flauta, o comprimento de onda seria isso aqui, né? Ó, tá? Seria esse tamanho aqui. Cada tamanho desse aqui seria um comprimento de onda, tá? Para a voz, aqui dá para perceber também que ele tem um certo padrão, né? Que é tipo daqui até aqui, né? Ó. Aí aqui ele começa a repetir as mesmas coisas. Então, tudo isso aqui seria os lambdas para a voz, tá? E para o violino também, dá para a gente ver aqui que tem uma repetição, né? Começa vindo aqui e até aqui, ó. Então, aqui você teria o comprimento de onda do violino, ok? Então, esses formatos, assim, definem o timbre do instrumento, tá? Então, na hora que soma as várias frequências produzidas pelo instrumento, a onda ela fica toda torta, assim, né? Diferente do diapasão aqui, ó. Ele fica todo torto, mas ele ainda continua reproduzindo frequências definidas, né? A gente chama isso aqui de onda harmônica. Ele mantém comprimentos de ondas bem definidos, então ele mantém aí uma frequência também característica daquele instrumento. Beleza?
Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, não se esqueçam de mandar lá no grupo, tá bom? Façam as atividades e enviem por e-mail. Então, até a nossa próxima aula.